Homem se suicida por causa da mulher? Ou por causa de herança, dívida, capitalismo, burnout, você não tem ideia de psicológica? homens que suicidam, por exemplo, de não ter acesso aos seus filhos. Não é dado isso. Não é dado. Porque Aí que você tá. não Porque não fala existe todo o interesse em sistema, levantar vai os Dado dados. é negacionismo, gente. Dona Carolina Soledad, podia ficar quieta, por favor? Não, é que a gente está tendo um exemplo de opressão masculina, agressividade. Porque eu falei, você... Exatamente o que eu enfim, é falei. isso. Tanto homens quanto mulheres desfrutam de privilégios na sociedade. Quem concorda pode vir. Todos discordam, então. Caraca, todos discordam. Essa eu não esperava. Então, os que discordam, que são todos, podem vir. Eu discordo desse ponto de vista, porque acho que ele parte da premissa de que as mulheres têm privilégios na sociedade, que é a ideia defendida pelos masculinistas. E a realidade é que as mulheres são massacradas pelas duplas, triplas jornadas, pela escala 6x1, violência doméstica, violência sexual. O que nós vemos, sim, é que essa é a realidade das mulheres que são oprimidas por serem mulheres na sociedade capitalista, e esse é o papel do machismo. Veja, essencialmente é uma afirmação equívoca dizer que homens e mulheres desfrutam de privilégios, justamente por conta desse ponto de vista da Mandy, mas sobretudo porque isso vai além de questões de gênero, né? Uma mulher branca, por exemplo, desfruta de mais privilégios que uma mulher preta periférica, né? Um homem preto desfruta de menos privilégios que um homem branco, né? Um homem homossexual desfruta de menos privilégios do que um homem heterossexual. Então, não se enquadra apenas em questões de gênero, né? Existem submundos do ponto de vista racial, do ponto de vista do gênero, do ponto de vista do sexo, do ponto de vista, enfim, econômico, social, né? Então, a gente não está tratando só de gênero. Por isso que eu acho que, essencialmente, é uma avaliação equivocada, né? Reduzir como se mulheres e homens padecessem dos mesmos tipos de privilégios. Não é disso que se trata. Na minha visão, essa afirmação traz como se nós estivéssemos na mesma posição na sociedade, mas existem intersecções de opressão. Então, uma mulher negra pode ser oprimida por uma mulher branca ou por um homem branco, assim como uma mulher pobre pode ser oprimida por uma mulher rica, um homem pobre pode ser oprimido por uma mulher rica. Então, se a gente olhar apenas pela questão de gênero, as mulheres são mais oprimidas do que homens na sociedade, não têm tantos privilégios quanto homens, pela questão de violência doméstica, de feminicídio, de violência sexual, de carga horária também, de dupla jornada de trabalho. Então, se a gente for olhar pelo lado de gênero, raça e classe, existem muitas divisões na sociedade. Então, sim, vão ter diferenças, mas eu não acho que mulheres são privilegiadas por serem mulheres, como homens são na sociedade. Eu acho que existem privilégios de raça e classe. Se nós formos pensar sobre a mesma realidade, a mesma situação pode ser vista por diferentes perspectivas. Se nós considerarmos que a humanidade, o ser humano, surgiu num estado de natureza onde nós éramos caçados e estraçalhados por predadores, as pessoas que têm casa com porta fechada, com fechadura, com janela, com água encanada, com esgoto, elas não são caçadas, elas não são estraçalhadas, elas não têm que viver no meio do mato. Elas têm um fogão, elas, digamos, têm uma geladeira, elas têm luz, eletricidade. Todas essas pessoas, comparativamente com os nossos antepassados, podem ser consideradas privilegiados. Então, agora, nós estamos falando sobre essas questões, homens e mulheres, a questão de gênero, como dizem as feministas, porque a palavra gênero é uma criação conceitual de uma certa visão ideológica, que separa uma certa identidade de uma condição biológica com a qual a pessoa já nasce. Então, é uma visão diferente que muda muito a discussão. O que eu penso é que a mentalidade feminista não observa, apesar do que elas dizem. O que elas dizem é o contrário do que eu penso que seja a realidade. Elas não veem a realidade para criar uma teoria. Elas criam uma teoria e forçam essa teoria sobre a realidade. Focada no tema privilégios, que na minha visão essa foi a pergunta,
As mulheres, elas com certeza têm muito mais privilégio na sociedade, e de todos os exemplos que vocês citaram aqui, foram exatamente os exemplos que demonstram que elas possuem privilégios. Exemplo maior que todos citaram de forma unânime, a violência doméstica. Existe uma lei específica para tratar e valorizar a vítima, né, no seu ser mais profundo, que seria a Lei Maria da Penha. Não só essa, como várias outras leis, como a Lei Mariana Ferrer e várias outras que foram criadas ao longo do tempo para beneficiar, né, e trazer mais direitos somente para o sexo feminino. E eu vou dar um exemplo muito claro, que seria o crime de violência psicológica. Somente o sexo feminino no Brasil sofre violência psicológica. Se nós formos analisar uma criança que está sendo abusada psicologicamente no Brasil, que é do sexo masculino, ela não tem. Então, assim, não tem esse privilégio de usar essa tipificação do Código Penal para se proteger. E é uma criança vulnerável, menor impúber, mas não pode utilizar. Então, assim, infelizmente, eu sou totalmente contrário ao posicionamento de vocês nesse sentido, porque existem várias leis, quando nós estamos falando de violência doméstica. E não só isso, na questão da jornada. Não só a mulher tem essa jornada, e detalhe, isso daí foi uma coisa que vocês lutaram para conquistar. Então, por que agora isso daí seria uma opressão? Vocês conquistaram. A base, a linguagem do feminismo é em busca de direitos iguais. Chegaram a um ponto que vocês queriam tanto ser aquilo que os homens tinham e conquistaram. Então, por que agora vocês estão reclamando? Então, na minha visão, sim, as mulheres têm muito mais benefícios e muitos privilégios. Do meu ponto de vista, nós partimos da premissa errada. Nós estamos aceitando a premissa do marxismo, que é a guerra de classes, luta de classes, oprimidos, opressores. Então, eu peço para você que está nessa luta, não aceita a premissa. Você está perdendo o jogo quando você entra no jogo já discutindo se você é opressor ou oprimido. Porque você aceitou a premissa marxista. O feminismo, ele nasce no berço marxista, eles admitem isso. Eles veem, né, alguns vídeos que eu já vi de algumas pessoas aqui, eles admitem que o feminismo nasce lá na antiga União Soviética, dentro do berço socialista, blá, 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 8 de março, aquela história toda. Então, eu não aceito a premissa marxista de opressor e oprimido. Para começar, o meu argumento é assim. Então, eu acho que homens e mulheres em determinados graus têm privilégios, dependendo da sua posição individual, pessoal na sociedade, dependendo da conjuntura onde ela foi criada, onde ela nasceu. Então, tanto homens quanto mulheres têm privilégios e também têm algumas questões que eles precisam buscar de melhoria.